Bom dia, bom dia, bom dia para vocês. Um bom dia, uma ótima terça-feira. Que o Pai Ogum nos abençoe no dia de hoje. E eu tô passando aqui hoje, gente, para falar com vocês, para abordar um tema com vocês que eu achei bem interessante trazer, né? Eu tava vendo um irmão falar e eu concordo completamente com o que esse irmão disse, né? Um sacerdote, né? Ele vinha falando com seus filhos, ele vinha explicando, né? Dando doutrinas, e essa é uma das doutrinas que ele falou que eu também concordo com ele e achei bem interessante a explicação dele, né? Eu também vou passar aqui para vocês, né? Porque realmente o modo que ele faz e ele aplica é o mesmo modo que eu vejo, que eu também faço, que eu também fui feita, e também é uma situação que eu também acho bem importante, gente. As provas de Exu, né, gente? Como eu falei para vocês, a minha casa, eu sigo muito a doutrina das casas aonde eu me aprontei, né? Então, firmezas e doutrinas e fundamentos, né, que eu fui feita, que eu aprendi, eu trago até hoje na minha casa, né? E as provas de Exu, gente, as provas de Exu, né, eu acho, né, importante. Eu desconsidero até algumas situações que antigamente aconteciam, que eu acredito que hoje não é necessário, no meu ver, né? Porque os médios hoje em dia, gente, estão trabalhando muito semiconsciente. Hoje em dia, a mediunidade é sempre a mediunidade, né? Mas o modo que as pessoas estão sendo preparadas e como acontece hoje, as coisas mudaram muito, né? Então, antigamente era bem diferente, né? Era uma outra situação e o desenvolvimento levava um tempo, tinha um tempo certo para te preparar, para te aprontar. Hoje em dia as pessoas chegam no terreiro, menos de um ano já estão abrindo as suas casas. Não estou julgando, né? Não sou ninguém para julgar. Não é porque eu já tenho anos que eu vou achar que o outro irmão ali, tendo menos tempo, não tenha condições, capacidades. Quem sou eu? A mediunidade, ela não tem tempo, né? Cada um tem a sua e cada um é feito de um jeito, então não se mede-se uma situação com a outra. Há situações e situações, eu sempre falo isso. Até porque o jeito que foi feita a minha casa, para muitos, é errado. Tive anos dentro de terreiro, fui pronta, me aprontei, mas depois, durante um tempo, eu fiquei um tempo fora da terreira, só não da minha espiritualidade. E eu vim abrir a minha casa agora, depois de anos, né? Mesmo sendo uma médium pronta, os pais foram preparando, né? Me direcionando, sempre trabalhando para as pessoas, mas não estava mais dentro de nenhuma casa. E hoje a minha casa é aberta, né? Graças a Deus, né? Aos orixás, né? Aos meus guias. Então, assim, ó. Mas o que eu quero dizer, gente, a questão das provas, né, de Exu, é que tem situações que aconteciam, né, hoje em dia, no modo que é feito, do jeito que está sendo desenvolvido, que os médios hoje em dia estão numa falta, eu sinto que para muitos falta aquela confiança, aquela conexão direta, né? Não vou generalizar, mas a gente vê muito isso, né? Muita insegurança dos médios, né? Muito medo, muita insegurança, muita interferência. E antes não é que não existisse, mas parece que antes as coisas eram muito mais concretas, né? A gente chegava ali, vestia o nosso branco, né? A gente se concentrava e o guia chegava ali, já riscava o ponto, falava, e a gente era muito seguro. E eu sempre tive muita confiança nos meus pais, até porque eu não tive essa situação também de ter que me desenvolver, né? Porque meus guias já chegaram com fala, já chegaram trabalhando. Então eu iniciei numa casa para desenvolver, que eu trabalhava em todas as linhas,
mas as minhas entidades já chegaram com fala, então eu não tive esse processo da incorporação, do guia se manifestar, vir aos poucos. Claro que dentro da gira, muitas situações, né, ali na gira, quando era puxado outras linhas, energias diferentes, até tu equilibrar, até tu criar aquela confiança, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com meus guias espirituais. Então eu nunca tive essa dificuldade que eu vejo que muitos médios se encontram. Sempre aquela insegurança, ai, será que é eu tô enxergando, eu tô ouvindo, eu sinto que sou eu sinto que é ele. Parece que os médios não têm aquela firmeza, né? E é o que falta, né? Então, um dos motivos das provas é esse, né? Quando era feita uma prova de Exu, que era tu pisar no fogo cruzado, porque o Exu não se queima, realmente não queima, gente, né? Quantos trabalhos já foram feitos, quanta gente trabalha, né, no fogo, com a brasa ali, né? Charuto, tudo, né? E pólvora, e os pais, né, queimam e passam por cima do fogo cruzado. Tu tá bem firme ali com a tua entidade não queima, né? Meus pais nunca me queimaram, né? E eu passei por várias provas, eu não, né? Eles passaram, né? Até eu me aprontar, lá atrás era bem diferente, não é como hoje, né? E eram muito exigentes, nossos caciques, e eles eram feitos bem antigamente, então, né, os meus pais receberam uma doutrina de raízes bem antigas. Então é diferente a preparação que é feita hoje. Tudo que é feito hoje tem fundamento. Tudo tá certo, nada tá errado. É que como tudo na vida, né, gente? Não existe um médium, né? Se algo foi demais ali, prejudicou alguém, machucou alguém, vamos tirar isso aqui, que isso aqui não pode mais, que é para isso não acontecer. Mas é que tudo depende, né, gente? Tudo depende, né? Por causa que, claro que existem situações que muitas vezes as pessoas, muitas vezes desrespeitam, né? Um irmão se acham autoritários, autoridade, querem fazer e acontecer, aquela pessoa não está pronta ali e tu faz uma situação dessa, a pessoa acaba se machucando. Mas qual é a questão das provas para os Exus, gente? A questão das provas para os Exus é para saber se o médium está firme. Porque quanto mais o médium tem essa confiança no seu guia, o guia chega ali e trabalha, o médium confia naquele Exu, o Exu não vai deixar aquele médium se queimar. Então, muitas vezes é feita as provas para saber, né, se aquela entidade ali está se manifestando e aquele médium está firme diante daquele trabalho, né? Então, quando uma entidade arrisca o ponto, né? Uma entidade tem que saber qual é o seu ponto, né? E a entidade tem que saber cantar o ponto que ela chama, ela tem que saber cantar o ponto dela, né? Então, tudo isso, hoje em dia, é muito complicado, porque hoje em dia tem muita mistura. Muitas vezes é a pessoa que quer, a cabeça da pessoa, a pessoa mistura o sentimento dela, e aí tu não sabe, muitas vezes, se é a entidade, se é a pessoa que está ali falando, muitas vezes a pessoa acha que não é ela, às vezes a pessoa pensa que a entidade não é, né? Existe esse animismo também. Então é muita confusão, que antigamente, gente, era muito diferente, né? A gente entrava no terreiro, a gente já sabia, cada um sabia qual era o seu lugar, já chegava ali, já firmava o pensamento e deixava a entidade trabalhar, e os médios eram bem preparados no sentido assim de conexão, de concentração, de seriedade. Não que hoje não haja isso. É que eu quero dizer, que hoje eu vejo muita dificuldade no desenvolvimento e muita insegurança. Então, enquanto as pessoas têm medo, estão inseguras, né? Enquanto estão com medo que aquela entidade faça algo que a pessoa intervenha ali, né? Que não é, que possa vir prejudicar ou atrapalhar. Esse medo que as pessoas têm atrapalha muito na hora do trabalho, né? Então, por isso não é feita as provas, né? Porque hoje em dia é complicado de fazer certas provas, né? Só que eu acho, gente, eu penso assim, ó. A entidade mesmo, ela não vai. Se tu tiver confiança, fé naquele Exu ali, a entidade não vai
deixar que nada te aconteça, né? Só que o que acontece? As pessoas não estão prontas. Como as pessoas, hoje em dia a mediunidade é semi-consciente, as pessoas enxergam, as pessoas sentem, as pessoas estão deixando de intervir no trabalho daquela entidade. Então, assim, meus Exus passaram por tantas provas, meus Exus foram cruzados, né? A gente tem o sacramento das aves, né? Tem casas que não tem, que é só ervas, né? Na minha casa nós temos o sacramento, né, das aves, foi assim que eu fui feita lá antigamente. Tem filhos meus que é só nas ervas, né? Mas a nossa casa tem o fundamento do sacramento das aves, né? Porque a gente tem aqui em Banda, a gente tem. Então, o que acontece, gente? Certas provas hoje não são permitidas. Eu até concordo nesse ponto de vista que hoje em dia está muito complicada essa questão, né? Eu acho que quanto mais firme a entidade está ali, gente, mais condições aquela entidade tem de firmar dentro daquele terreiro, ajudar aqueles consulentes, né? Porque funciona assim, ó. As provas mostram para saber se a tua entidade está firme, né? Por exemplo, como é que eu vou mandar uma pessoa trabalhar, entregar um trabalho, aquele médio ali, se o médio não está bem, se o médio não está firme com aquele Exu, com aquele caboclo, com aquele preto velho? O que acontece? Como é que eu vou pegar um médium que não está preparado e mandar fazer uma limpeza, descarregar alguém? O que vai acontecer? Aquele filho ali, ele vai absorver aquelas energias, ele vai ficar ruim, ele vai levar aquela carga para casa. Isso pode vir prejudicar ele, prejudicar o relacionamento dele, prejudicar a casa dele, o trabalho dele. Por quê? Porque ele está mexendo em coisa que ele não está pronto, que ele não está preparado, ele está puxando para ele. Está fazendo coisa que não sabe. Então, eu não posso ter essa irresponsabilidade para mim colocar ali na frente, junto com os pais, que eu tenha que sair, por exemplo, dar uma volta, preparar alguma coisa fora e deixar alguém segurando ali o terreiro. Eu não posso deixar nas mãos de qualquer um. Por quê? Porque se uma pessoa que está ali dentro não sabe o que está fazendo, pode pôr todo um trabalho que foi feito a se perder e pode prejudicar aquela corrente, aqueles consulentes que estão ali. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, as provas que são feitas é para saber se aquela entidade está firme ali, aquele médio diante daquela entidade, se ele tem condições de trabalhar em determinadas situações. E assim que a gente vê, né? Se tu pode contar com aquele médio, se ele está pronto para caminhar, para mexer em determinados trabalhos, para participar de determinados rituais que são feitos, que nem todos ali estão preparados, né? Então é importante sim, por esse motivo, né? É importante que tenha, mas hoje em dia eu também tenho esse ponto de vista, esse entendimento, que como as pessoas estão muito inseguras, que eu acho, gente, que precisa haver, né? Sempre falo isso, essa conexão, a pessoa e seus guias, tem que haver essa confiança para ver esse trabalho. Eu acho que é um trabalho assim diário, né? É a presença, é o entendimento, é o estudo, é o conhecimento, é as práticas, né? Que a pessoa vai aderir essa confiança, essa firmeza, né? E quando a entidade está ali, a pessoa tem aquela confiança plena que a entidade está ali firmando, não precisa ter medo, porque aquela entidade ali, ela não vai prejudicar aquele filho. O filho é que muitas vezes intervém e não deixa a entidade trabalhar. Então, as provas são para isso mesmo, para saber até onde aquele filho está firme, se aquela entidade já está em condições com aquele médium de fazer parte de determinados trabalhos, determinadas situações que acontecem,
né? Então, é importante sim, né? Os Exus, eles comem carne. As pessoas falam, mas não precisa comer carne podre, não pode. Claro, gente, a gente entende, existe vários, né, pensamentos, e muitas vezes a gente concorda com algumas coisas, outras a gente vê de uma outra forma. Eu respeito todos os pensamentos de todos, né? Mas assim, os meus já, quantas vezes, né, gente? Quantas vezes carnes, passar por fogo cruzado, prova de fogo, isso tudo as minhas entidades já fizeram, já passaram. Quantos anos, gente? Mais de 30 anos trabalhando. Quanta coisa. Eu comecei lá em 1990, gente. Nós estamos em 2025. Né? Quanto tempo, quantas mudanças, né? Então, assim, os meus já fizeram tudo isso, eles foram preparados desse jeito, né? Mas hoje em dia, isso não pode, aquilo não pode, isso não dá para fazer, não precisa fazer isso, tem outras maneiras. Claro, existe várias maneiras, né, de tu confirmar ali o ponto arriscado, mesmo assim que falo, que é uma delas, né? Tem vários testes que o filho não precisa se expor diretamente, mas as nossas entidades passaram por tudo isso, gente. Comer carne podre e passar em cima de brasa, isso tudo as nossas entidades, né? A gente viveu tudo isso, né? Então, hoje em dia tá tudo muito difícil, né? Tá tudo muito... muita coisa mudou, né? Então, tem coisas que eu concordo, que eu acho que seriam importantes, sim, né? Porque o médium tem que ter essa firmeza com a sua entidade, né? Quanto mais o médium estiver firme, mais aquela entidade estiver preparada para estar com aquele médium, no terreiro vai estar pronto para trabalhar, para atuar, para estar ali, né, numa linha de frente. Então tem que haver essa confiança, né? E essas questões, né, gente, do que pode, do que não pode, né? Tem certas coisas que eu ainda trago, né? Eu trago de como eu fui feita, como fui preparada. Tem coisas que hoje eu não aplico no meu centro, né? Porque, como eu disse, tem outras maneiras, mas não que eu ache errado, né? Claro que tem coisas que muitas vezes depende de cada casa, de cada ritual, de cada doutrina, de cada fundamento, de cada casa, de cada ancestralidade, cada casa é uma casa. Tem coisas assim que eu não aplicaria, mas tem coisas que eu acho que seriam bem importantes, né? Mas a gente tem, né, essa consideração, esse entendimento, a gente está vivendo esse momento, mas eu vejo que precisa-se, né, haver, né, esse compromisso tanto do médium, né, essa responsabilidade, né, essa confiança, né, o médium se preparar bem, tá bem preparado para trabalhar ali, né, e a entidade, quanto mais o médium estiver preparado, melhor, né, vai ajudar mais aquela entidade ali. E eu vejo que muita gente tem medo, né, às vezes o médium tem medo de riscar o ponto. Gente, não tem que ter medo, né? A entidade, quando chegar a hora, ela vai riscar o ponto dela, né? E se a entidade não riscou o ponto, é porque ainda não chegou a hora e o médium ainda não está bem firme, né? Tudo tem a hora certa, né? Mas para aquela entidade também participar de determinados trabalhos, poder dar uma consulta para um consulente, aquela entidade também tem que estar firme, tem que riscar o seu ponto, dizer de onde ela vem, né, qual o nome dela, saber o ponto dela cantado, a entidade tem que saber disso, né, tem que estar pronta para poder trabalhar, né, e o médium, quanto mais ele se preparar, mais ele vai estar firme diante daquele trabalho. Então eu passei para falar sobre isso, que eu achei bem interessante trazer para vocês, né? E ver desse irmão falando a mesma coisa que eu disse, que ele fala que ele foi feito assim desse jeito, né? E que as casas que ele foi feito e que ele, como ele faz na casa dele, é muito firme, realmente, né? As casas que aplicam, que dão determinados fundamentos ali, determinadas
confirmações, realmente são casos muito firmes, né? Porque quanto mais os médios ali estão trabalhando, se preparando, mais firme estão, né? Então, eu achei muito interessante ele trazer isso, né? E os filhos entenderem também, né, que os testes, né, não é para envergonhar o filho, não é para deixar o filho passar vergonha, muita gente tem medo, né, para que algo dê errado, para não, é o contrário, gente, né? É para saber se aquela entidade ali, ela tá firme diante de um trabalho, se aquele médium tem condições, porque como que eu vou botar aquele médium para trabalhar numa situação ali que aquele médium não está preparado? Eu vou prejudicar a pessoa, né? Então, não é com motivo de chamar atenção, mas todos vão passar. Tem várias maneiras de tu, né, saber se aquele médium está firme ou não. Os pais mesmo, eles sabem, eles veem, né? Mas tudo é necessário, gente, tudo é necessário, né? E uma dessas situações é para realmente haver, né, esse equilíbrio, essa confiança, né, entre o filho ali com o seu guia. Tá bom, pessoal? Um bom dia para todos vocês e até a próxima. Axé.